A Ordem dos Conceitos, Lógica Menor, foi um dos livros escritos por Jacques Maritain. Este livro foi escrito em 1958. Esse livro ele trata dos elementos de filosofia, a ordem dos conceitos lógica menor, ou lógica formal. É um livro de 1958, é um dos cernes, um dos livros mais importantes para quem estuda lógica. Então, vamos dar uma passada em alguns conceitos iniciais no capítulo inicial, né, nas noções preliminares que ele coloca aqui nesse livro, a lógica, a ordem dos conceitos. Então, fiz alguns destaques aqui, tá? Vou comentar com vocês aqui, para a gente ter uma ideia do que é uma lógica, do que é a lógica menor e também a lógica maior, tá? Bom, então, preliminares. Primeira noção da lógica. Pode-se defini-la como a arte que dirige o próprio ato da razão. Isto é, que nos permite chegar com ordem, né, ordenadamente, facilmente, né, de um modo fácil e não complicado, né, e sem erro, no próprio ato da razão. As três operações do espírito, qual é o ato próprio da razão como tal? Raciocinar. Raciocinamos quando nós pensamos, como por exemplo, o que é espiritual é incorruptível. Ora, a alma humana é espiritual, logo ela é incorruptível. Tá? Então esse aqui é um exemplo de raciocínio. Vamos adiante, então, vendo as três operações do espírito humano. O raciocínio é a operação mais complexa do nosso espírito. É raciocinando que vamos das coisas que já conhecemos às que ainda não conhecemos. Então, o raciocínio, tendo por base aquelas coisas que ele conhece, ele chega, né, a uma conclusão em relação a uma coisa que ele ainda não conhece, né? A lógica, ela que estuda a razão como meio de adquirir a ciência, antes de tudo, o raciocínio, né? Então, a lógica que estuda a razão como meio de adquirir a ciência deve, portanto, considerar entre as operações do espírito, antes de tudo, o raciocínio. Tá? O ato de raciocinar é um ato indiviso, como o ato de dar 3 passos até o fim. Né? Ele não para no meio, ele é contínuo. 1, 2, 3, chegamos ao fim. Contamos 3 passos, mas não nos movemos sem interrupção num movimento indiviso. Dessa maneira, raciocinamos como um movimento indiviso. Isto porque não raciocinamos pelo prazer de correr ou discorrer de uma ideia a outra, mas sim para concluir, isto é, para tornar evidente qualquer verdade que nos detemos, em que nos detemos. Aqui nós temos proposições. Cada um desses atos considerados em si mesmos chama-se um juízo. Então, cada uma das proposições
chama-se de juízo. O ato de raciocinar é, contudo, um ato complexo. É um ato indiviso, mas não é simples ou indivisível. Pelo contrário, é composto de vários atos distintos, ordenados entre si, cada um deles tendo por objeto uma enunciação semelhante aos três enunciados do exemplo que nós colocamos anteriormente, né? Então, chamadas proposições. Então, cada uma dessas proposições chama-se juízo. Eis aqui uma outra operação do espírito que é anterior ao raciocínio e por ele suposta. Julgar é afirmar ou negar. Então o juízo vem antes do raciocínio, né? E julgar é simplesmente afirmar ou negar. É um exemplo de pensar. A desconfiança é a mãe da segurança. Ou ainda, uma cabeça empenachada não é pequeno embaraço. Um homem sábio é um homem que julga bem. Cada uma destas noções corresponde em si a certo ato do espírito chamado concepção, percepção ou simples apreensão. Aqui temos uma outra operação do espírito, tá? Que é anterior ao juízo, né? O juízo é anterior ao raciocínio e a concepção, apreensão, percepção ou simples apreensão, né? É anterior ainda ao juízo e por ele suposta. Conceber é formar em si uma ideia, na qual se vê, atinge ou apreende alguma coisa. Por exemplo, homem, desconfiança, infeliz. Então, concepção é uma simples concepção de uma ideia, né? Formar uma ideia da qual se apreende alguma coisa. Essa concepção é anterior ao juízo e o juízo é anterior ainda ao raciocínio. Assim, não andamos quando elevamos simplesmente o pé do solo. Só andamos quando damos um passo. Aqui ele discorre, né, sobre a concepção, né, procurando demonstrar claramente o que é a concepção, né. Digamos que, por conseguinte, quando o nosso espírito faz ato de simples apreensão, ele se contenta em aprender uma coisa sem nada afirmar ou negar. Tá? Então, é uma simples apreensão. Ele se contenta em aprender uma coisa, apreender uma coisa, sem afirmar ou negar. Né? Quando ele afirma ou nega, ele já está tendo um juízo. Agora, o ato de concepção ou simples apreensão é, deste modo, uma operação primeira, que não supõe nenhuma outra operação intelectual antes dela. Não constitui, naturalmente, o nosso primeiro ato de conhecimento, pois o conhecimento supõe antes dele a operação dos sentidos, mas constitui a nossa primeira operação intelectual. É a primeira operação do espírito, da mente, né? Antigamente os filósofos falavam em espírito, né? Hoje a gente sabe que se está falando simplesmente de mente, né? As três operações do espírito humano, da mente humana, são a simples apreensão, o juízo e o raciocínio.
Bom, então já vejamos as operações e as obras do Espírito. O que nós destacamos aqui? E existe tanta diferença entre o ato de reunir conceitos e julgar e a reunião construída como a que existe entre a ação de construir uma casa e a casa construída. Observamos aqui que é necessário distinguir a própria operação ou o ato do Espírito e a obra que o Espírito produz em consequência dentro de si mesmo. Aqui é uma consolidação daquelas primeiras ideias, né? Ele colocou aqui as operações e as obras do Espírito. Para nós sermos mais objetivos, vamos à divisão da lógica. É preciso distinguir primeiro os materiais ideais com os quais se raciocina. É o que se denomina a matéria do raciocínio. E segundo, a disposição segundo a qual estes materiais são reunidos no espírito, de maneira a sustentar a conclusão. É o que se chama a forma do raciocínio. Em virtude de sua forma, o raciocínio é correto ou incorreto. Em virtude de sua matéria, é verdadeiro ou falso. Então, em virtude da forma, ele é correto ou incorreto, o raciocínio. Em virtude da matéria, ele é verdadeiro ou falso. Vejamos o seguinte raciocínio. Nenhum homem faz o mal. Ora, este criminoso é homem. Logo, este criminoso não faz o mal. Nós temos 3 proposições, né? Esse raciocínio é correto. Né? A forma é boa, a conclusão é bem deduzida. Mas conclui falsamente. Tá? Falsamente, né? Porque a matéria é má, sendo falsa a proposição 1. Nenhum homem faz o mal. Isso não é verdade, né? A gente sabe que muitos homens praticam o mal, tá? Então isso aqui foi para nós ter uma ideia da diferença entre matéria do raciocínio e a forma do raciocínio. Lógica menor ou lógica formal. E lógica maior ou lógica material. Agora nós vamos ver a diferença aqui nesse tópico aqui, nesse parágrafo. A lógica menor estuda pura e simplesmente o mecanismo do raciocínio, abstração feita do conteúdo mesmo das proposições que ele emprega e do uso, investigação ou demonstração que o espírito dele faz. Então a lógica menor simplesmente estuda o mecanismo, né? O mecanismo do raciocínio, se abstraindo em relação ao conteúdo das proposições, tá? Agora, a lógica maior, pelo contrário,
exige mais desenvolvimento, porque trata das questões mais difíceis, questões que são também as mais importantes, não só em relação à própria arte de raciocinar, mas em relação ao conjunto da filosofia. Tá? Então a lógica maior vai mais além que a lógica menor. Veja bem, além disso, é do domínio da lógica maior tratar especialmente da divisão, da definição, da divisão e da argumentação como instrumentos de saber. Esse quadro agora, ele mostra claramente a divisão da lógica, né? Entre a lógica menor, eu vou tentar ampliar ele aqui, tá? Mas eu vou ter que fechar e entrar de novo aqui no Rider aqui para a gente ter mais. A gente poder ampliar agora. Vai sair direitinho aqui para a gente estudar então esse quadro aqui. Veja bem, esse quadro é importante, que ele mostra a divisão da lógica, tá? Então a lógica é dividida em lógica menor, ou lógica da razão correta, e a lógica maior, ou lógica da razão verdadeira. Então, correta, a lógica da razão correta, lógica menor, e lógica maior, razão verdadeira, tá? O que nós temos na lógica menor? Primeiro o conceito, depois a proposição, depois o raciocínio. Tá? O conceito, primeira operação do espírito. A proposição, segunda operação, e o raciocínio é a terceira operação. A primeira e a segunda operação são consideradas em relação às regras de construção do raciocínio. E o raciocínio, que é a terceira operação, é analisada do ponto de vista de seus princípios formais. Tá? Agora, a lógica maior, nós temos os prolegômenos, e nós temos a lógica da demonstração. Nos prolegômenos, nós temos o universal, 2, o juízo, e 3, os 3 instrumentos do saber: definição, divisão e argumentação. O universal e o juízo. Primeiro, o universal é a primeira operação do espírito, e o juízo a segunda operação, considerados do ponto de vista da matéria do raciocínio. A lógica da demonstração, nós temos a falsa demonstração, os sofismas, a demonstração imperfeita, ou provável, e terceiro, a demonstração propriamente dita, ou necessariamente verdadeira. Terceira operação, analisada do ponto de vista de seus princípios materiais.